aquele município tenha ações, Na verdade, projetos o próprio direito e dele ações. que é garantido por lei. Justamente. Porque o conselho, se eu não me engano, é uma das... Tá dentro do estatuto também, Tá, não tá? porque a Constituição Federal, né, que já reza previa que isso, né? é dever da sociedade, da família, né, e do Estado zelar e cuidar do idoso. O artigo 3º também do Estatuto do Idoso. Deixa eu entrar aqui com uma pergunta de uma telespectadora, o nome dela é Hilda, ela é aqui de Belo Horizonte, ela perguntou o seguinte: as proposições do Estatuto do Idoso prevêem alguma proteção quanto à agressão verbal? É que eu acho que eu passei demais aqui, acabei perdendo o restante. Agressão verbal, e aí ela coloca assim, que direito temos neste sentido? Palavrões, gestos, agressão emocional, verbal, como proceder? Que apoio nós temos? É uma senhora, a dona Hilda. Pois bem, aí tem que ver, assim, né, no caso emocional, pode ser enquadrado com uma injúria, uma difamação, verbal, ameaça. Então tem que ficar muito bem caracterizado que realmente está acontecendo. Mas uma ameaça, como é que uma idosa, por exemplo, como é que a dona Hilda vai conseguir caracterizar que ela realmente está sendo vítima de uma ameaça ou qualquer outra pessoa, um vizinho dela, alguma coisa? Não, um vizinho pode ser... Isso acontece mais, né? Na própria acontece, né? Com os vizinhos, os conflitos entre vizinhos, mas acontece realmente... Dentro de casa. Dentro de casa. Como diagnosticar isso? Por exemplo, uma ameaça. Ameaça de... eu vou fazer isso com você. É uma ameaça do mal futuro, né? Para aquela pessoa. Então, se enquadraria no crime aí de ameaça. Então, é o filho ou o neto que vai ameaçar a senhora, a idosa, por algum motivo, né? O que ela pode fazer? Ir à delegacia e denunciar essa violência. Isso acontece com frequência, delegada? Muita frequência. É porque é interessante essa pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, pois tem aquela violência que deixa a marca no corpo, né? Que eu vou lá e mostro aqui, ó, eu fui violentada. Que é fácil de identificar, né? É fácil de identificar. Agora, aquelas outras que deixam a violência na alma, né? Tortura psicológica. A tortura psicológica, e muitos idosos falam assim, antes eu tivesse levado uma surra, porque doeu muito mais do que isso. Então, mas só que essas também cabe denúncia, né, doutora? É igual eu falei, né? Antes de eclodir uma violência, esses conflitos, né, que vêm se arrastando aí há algum tempo dentro daquela família, eles podem ser resolvidos até dentro da delegacia. Para quê? Para não virar um inquérito policial, para não virar um caso, né? Muitos casos a gente vê homicídio, né? Para não virar para não chegar ao extremo, né? Mais grave, que é o extremo, que é realmente o óbito aí do idoso ou do idoso. Muita gente pensa na terceira idade só quando chega à terceira idade, né? Quer dizer, quando você é jovem, quando você é adulto, você pouco se lembra que você vai ficar com 60 anos, 70, 80. Como fazer, ou se é feito hoje, um trabalho nas famílias que não têm idosos, por exemplo? É uma família lá constituída, o pai, a mãe, os filhos, o pai e a mãe são adultos, aí tem 30, 40, 50 anos. Há um trabalho público, há um trabalho de conscientização para que aquela família depois não abandone o seu futuro idoso? Isso acontece? Eu acho que é uma questão mesmo de educação, né? De cultura, né? De cultura. E essa educação até começar lá dos meninos pequenininhos, no maternal, primeiro grau, segundo, e assim por diante. E isso não acontece no Brasil, né? E realmente enxergar o idoso como um sujeito de direitos. Isso é reflexo desse envelhecimento tardio que a gente dizia. Que não vai ser mais, que o nosso está sendo tão rápido. Isso está se tornando uma realidade, né? E muito próximo. Gente, eu tenho que falar que a gente tem projetos na prefeitura, então, e que vai responder. Eu estou achando interessante que as perguntas estão muito na prevenção, né? E a prevenção, a gente tem os projetos na prefeitura, que é o projeto de troca de saberes, de integração geracional. Então, é tão interessante que a gente coloca alunos do colégio, agora a gente está trabalhando até com o Colégio Padre Eustáquio, e idosos. E aí, eles vão trocar experiências, né? Então, assim,
o idoso ensina para eles o que eles querem aprender, né, dentro do que os idosos podem ensinar, sabem ensinar, né? E em troca disso, eles pedem também que os alunos ensinem para eles, né? Então, informática, navegar na internet. E isso, eu acho que o tema envelhecimento, ele tem que ser colocado em desde o ensino fundamental até você trabalhar esse respeito e aproximar essa geração. É verdade. Você falou de uma questão de respeito. Eu lembrei de um caso, a minha mãe aqui em Belo Horizonte uma vez foi pegar um ônibus, ela já era idosa, e o motorista não esperou ela subir. O que aconteceu? Ela tomou um tombo, quebrou o pé, logicamente, porque ele pegou o ônibus e foi embora, e ela caiu, ficou ali caída no meio-fio e quebrou o pé e tal. Uma senhora com mais de, na época ela devia ter uns 70 e poucos anos, e aí assim, eu li muitos relatos de violência social. Eu acho que a própria sociedade ela ainda não está preparada para isso. A gente pode colocar um caso como esse como uma violência, doutora Margarete? Por exemplo, um motorista de ônibus que na realidade ele tem obrigação de parar para o usuário. Para qualquer passageiro. Para qualquer passageiro que seja. Principalmente, né, para o idoso que tem aí prioridade. Exatamente. Mas como é que ele arranca com o ônibus e faz uma pessoa sofrer um acidente, né? O que acontece nesse caso? O que deve ser feito nesse caso? Bom, aí tem que ir à delegacia, né? Porque isso causou uma lesão corporal, né, na pessoa idosa. Tem que ser investigado. Quem foi o motorista do ônibus, né? Tem todo um procedimento. Isso também é considerado como violência contra o idoso? Considerado, sim. Causou uma violência ao idoso, né? E causou um dano, tem um dano físico, né? No idoso, além do dano emocional aí que vem também, né? Porque na verdade o susto que ela levou foi enorme, né? Na verdade ela imaginava embarcar e de repente, na hora que ela estava subindo, ela ficou com a perna no ar. Aí que vem a questão da educação também. Exatamente. Né? Pensando mais para frente, um sujeito desse, um motorista de ônibus que faz uma coisa dessa, como aconteceu nesse caso citado aqui pela Amélia, que tipo de punição ele está sujeito? Se condenado depois da investigação policial, quando esse caso for remetido à justiça, se condenado ele pode pegar até quantos anos de prisão, por exemplo, delegada? Só foi uma lesão corporal. Eu entendo que foi uma lesão corporal dolosa, né? Porque ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Sim. Tá certo? Aí a lesão tem que ver se deixou se foi lesão corporal de natureza, se gerou uma lesão de natureza grave, que vai ser inquérito policial. Se não gerou, vai ser aplicado a Lei 9.099, que é do Juizado Especial Criminal. Isso tudo depende, porque se foi uma lesão leve, relativo, realmente, né, a aplicação da Lei 9.099, ou se não... E aí seria mais ou menos quanto tempo de punição? De retenção? Chegaria a uma detenção desse... Não, aí na Lei 9.099 não. Aí na lesão corporal tem que saber especificamente, né? Se houve, aí vai ter o laudo, né? Que vai comprovar ou não lesão. Depende aí de várias variáveis na aplicação da pena. Bom, vamos continuar com essa conversa no próximo bloco. E a gente falar um pouquinho também sobre a questão das denúncias, né? Como é que as pessoas podem ajudar esses idosos, onde que podem ser feitas essas denúncias. A gente volta em instantes.